Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados, amém? Glória a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Graça e paz a você que está aí no WhatsApp, nos vários grupos MGAs que nós temos no WhatsApp. Graça e paz a você no YouTube, graça e paz a você aí no Facebook. Estamos ao vivo aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado. Estamos na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Firma um propósito de estar ao vivo aqui às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Às 6 horas da tarde, culto de louvor e adoração. Aqui no Ministério Graça e Apostolado é um ministério sério para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus. Amém? Você já tem a revista aí, o Mover? Não tem? Coitado! Não fique de fora do Mover. Só para o Pernambuco foi 50 revistas. Para o Rio Grande do Sul, Bagé, mais 20 revistas. Fortaleza, mais 20. Rio de Janeiro, 50. Então, você não pode ficar de fora do Mover. Por quê? O irmão de São Paulo pediu 50 também. Porque o pessoal aqui já pega de bastante. Por quê? Porque o Mover é de evangelização. Você entrega para os crentes. As revistas do Mover, evangelização dos crentes, que não conhecem a graça. Olha o tema deste mês, Santa Ceia ou Páscoa Judaica? Quem é que não entende sobre Santa Ceia ou Páscoa? Os crentes, os evangélicos. Então, é uma revista de evangelização em graça. Mas evangelizar quem? Quem não conhece a Bíblia? Não. Evangelizar quem conhece a Bíblia, mas não conhece a graça, que são os evangélicos. Então o propósito é esse, tá? Agora, olha aqui na contracapa, na última capa, o Ministério de Paulo, tá? Então, adquira a sua revista. O primeiro objetivo é entregar para um irmão evangélico, para que, através da Bíblia, ele conheça, receba e entenda a graça de Deus. Esse é o primeiro objetivo, evangelização. O segundo objetivo é você ter para você, para que você entenda sobre o assunto, cresça em graça diante de Deus. Mas o primeiro objetivo, o foco, evangelização em graça. Está correndo todo o Brasil. Aliás, a semana passada chegou também no Uruguai. Mandei para o Uruguai. O mover de Deus está indo para todo lugar. Não fique de fora. Participe do mover de Deus aqui na terra, no Ministério Graça e Apostolado. Você sabe como adquirir, né? Chama pelo WhatsApp, pelo nosso site, pela rádio MGA Online, aqui ao vivo, aqui no Ministério. O importante é você não ficar sem. Você não pode ficar sem. Participe do mover. Vamos ficar de pé e orar para agradecer a Deus. Senhor, graças eu te dou nesta noite, porque o teu anjo tem ministrado em nossas vidas. Eu digo, Abba, Pai, eu te reconheço em minha vida, eu te reconheço em meus caminhos. De fato e de verdade, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Eu te agradeço, eu te reconheço na igreja, eu te reconheço em minha família, eu te reconheço no ministério, eu te reconheço na vida de cada irmão aqui presente, eu te reconheço na vida de cada um que está ao vivo agora, online, pelo YouTube e pelo Facebook, e que a tua graça seja revelada aos que não conhecem ainda, e que o teu Espírito Santo manifeste em nós a tua perfeita vontade. O teu propósito não pode ser impedido. Mais uma vez nessa noite, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, dê espírito de sabedoria, de entendimento e de revelação. Em nome de Jesus Cristo, quem pode dizer amém?
Amém e amém. Amém? Podem se assentar, anjos de Deus. Hoje eu quero concluir uma ministração que eu comecei há 3 semanas atrás, por tema tipos de oração. Essa mensagem tem edificado muita gente. Eu tenho recebido testemunhos do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, Santa Catarina, né? Afora os irmãos aqui de Santo André. Essa mensagem tem edificado muito, tá? Tipos de oração. Eu trouxe essa ministração. Eu expliquei o que é intercessão. Também já expliquei sobre oração em línguas. Aliás, espera um pouquinho. Você pode, você que perdeu a primeira e a segunda, hoje é a terceira e última, tá? Você que perdeu a primeira e a segunda ministração, entra no YouTube, procura lá Ministério Graça e Apostolado no YouTube. Aí, quando abrir o nosso canal no YouTube, Ministério Graça e Apostolado, clica na playlist, tá? No YouTube, Ministério Graça e Apostolado, buscar. Vai abrir nossa página. Aí você clica na nossa página, playlist. Clica na playlist, tipos de oração, tá? Onde eu explico sobre intercessão, oração em línguas, oração pessoal e individual, oração coletiva. Essa ministração, essa playlist tem três partes. 1, 2, 3. Hoje é a terceira e última. Tipos de oração. Já ensinei sobre intercessão. Diga intercessão. Diga oração em línguas. Oração individual. Oração entre 2 pessoas. É oração de concordância, né? O que 2 de vós concordar. Diga comigo, oração coletiva. Oração para cura divina. Lembra que eu ensinei também? E hoje, para terminar essa série de 3 ministrações, clamor é um tipo de oração, tá? Clamor é um tipo de oração. Aí alguém dirá assim, mas você não vai falar sobre a oração do Pai Nosso? Não, porque o Pai Nosso não está nos céus, o Pai Nosso está em nós. Amém, abençoado. Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome, veio a nós o teu reino, foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia tem nos dado, perdoaste nossas dívidas. Então é uma oração do Pai Nosso em graça, já adequada para quem está em Cristo. A oração do Pai Nosso em graça. A oração judaica de Mateus 6,9, que Jesus ensinou para os discípulos, aquela oração não é para nós. Ela era uma oração da lei, era uma oração judaica para os discípulos de Jesus. Nós não somos judeus, não somos discípulos de Jesus, somos gentios, estamos debaixo da graça. Então, a oração do Pai Nosso de Mateus 6 não tem nada a ver com a igreja. Está claro isso aí? A oração do Pai Nosso, ela ficou e se tornou antiquada. Veja comigo aí em Hebreus 8, rapidinho. Olha aí, ó. Hebreus 8, verso 13. Hoje eu vou falar sobre clamor. Antes de entrar no meu assunto, deixa eu ler Hebreus 8, verso 13. Coloca o dedo aí no verso 13. Ó. Hebreus 8, 13. Paulo disse, ó, dizendo nova aliança. É bom você sublinhar aí, ó, na sua Bíblia, ó, Hebreus 8, 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. A primeira o quê? Aliança. É disso que está falando. Hebreus 8, 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Então, a oração do Pai Nosso também já desapareceu. Para quem está em graça. Para quem está debaixo da lei ainda está. Né? Pai Nosso, estás no céu, santificado, né? Para quem está debaixo da lei. Você vê que o pessoal vai jogar futebol, vamos rezar o Pai Nosso, antes de jogar bola. Ah, vamos viajar, vamos rezar o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso antiquado, de Mateus 6, que ficou para trás. Abre lá em Mateus 6 rapidinho, só para terminar esse raciocínio. Mateus 6, já foi falado sobre isso, mas só para terminar aqui em 1 minuto. Mateus 6, 9. Mateus 6, 9, Jesus diz, portanto vós orareis assim. Vocês sabem, que já foi explicado, que esse vós não somos nós. Porque esse vós de Mateus 6, 9 são os discípulos de Mateus 5, verso 1.
Aí eu sou obrigado a perguntar, está claro ou não está claro? Hã? De novo, ó, Mateus 6,9. Portanto, vós, diga, vós quem? Jesus falando com os discípulos, Mateus 5, verso 1. Olha lá, Mateus 5, 1. Ó. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los dizendo, Mateus 5, 2, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo o quê? Mateus 6, 9, portanto vós orareis assim. Está claro ou não está claro? Que era Jesus ensinando os seus discípulos, que eram judeus, e nós somos gentios. E para concluir, Romanos 6,14, que diz o quê? Olha Romanos 6,14, a segunda parte de Romanos 6,14. Porque não estáis debaixo da lei, que é o caso de Mateus 6,9, o ensino de Jesus para os judeus, discípulos. Romanos 6,14, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Traduzindo, diga comigo, a oração do Pai Nosso não é para nós. Isso está claro para você? Cuidado com fortalezas, né? Ai, pastor, mas vocês não oram o Pai Nosso? Não, porque Hebreus 8,13 se tornou antiquado, está fora. Volta lá no Mateus 6 de novo. O Espírito Santo está mandando falar. Volta lá no Mateus 6. Está mandando falar, vamos falar. Antiquado, além de não ser para nós, vamos deixar isso claro, além da oração do Pai Nosso de Mateus 6 não ser para nós quem? Os gentios, a igreja. A oração do Pai Nosso era antes de Cristo. Não existia igreja, não havia. Então é preciso ficar livre de fortaleza, de má consciência. Nossa, o pastor disse lá que vocês não oram o Pai Nosso. Onde você viu falar isso? Eu estou te passando um conhecimento que gera um perfeito entendimento. Hebreus 8,13, aquilo que se torna antiquado. Mateus 6,9, Pai nosso que estás nos céus. Na lei Deus estava onde? Nos céus, porque ele não habitava nos homens, por causa do pecado. Mas Jesus morreu na cruz, tirou o pecado, Deus passou a habitar em nós. Então, Pai nosso que estás nos céus, é uma frase, Hebreus 8,13, antiquada. Porque o Pai nosso agora, Coríntios 3,16, ou não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se o Espírito de Deus habita em vós, então não é Pai nosso que está nos céus, seria Pai nosso que está em nós. Então, antiquado. Quem está percebendo? Mateus 6,9. Pai nosso que está em nós, santificado seja o teu nome. Seja quando? Hoje? Mas já foi. O nome já foi santificado. Filipenses 2, 9, 10, 11. Filipenses 2, 9. Pelo que Deus lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo. O nome já foi santificado, já foi glorificado. Está claro ou não está claro? Então não é santificado seja, é santificado foi. Está percebendo que a oração do Pai Nosso, a da Bíblia, ela está antiquada. É igual um judeu hoje querer guardar o sábado para se santificar diante de Deus. Sendo que na nova aliança a santificação foi feita em Cristo. Então a guarda de sábado está na Bíblia? Tá, mas se tornou antiquada. Quem está entendendo? É isso que eu estou explicando. Mateus 6,10. Venha o teu reino. O reino já veio. O reino é o Espírito de Deus em nós. Então, eu não posso falar venha na minha oração, ó Senhor, venha o teu. Eu não posso falar venha, porque já veio e já está em nós. Venha o teu reino, Mateus 6,10, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá. Está pedindo, né? Pão nosso cada dia nos dá hoje. Eu não devo pedir, nos dá. Por quê? Porque olha o telefone, o volume alto. Deixa eu abaixar aqui. Pronto. Eu não devo pedir o pão nosso cada dia nos dá, porque segundo Coríntios 9,10 diz o quê? Aquele que dá pão para o alimento. Antes de eu pedir, aquele que dá pão para o alimento também multiplicará vós. Então ele já dá. Então se ele já dá, eu não tenho que pedir, eu tenho que agradecer. Percebe que a oração do Pai Nosso ficou antiquada. Está claro ou não está claro? Mateus 6, 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Colossenses 2,14. Ele riscou o escrito de dívida.
Ele cancelou a dívida que tinha. Como é que eu posso hoje, em Cristo, falar para Deus, perdoa as nossas dívidas, se a dívida foi cancelada em Cristo? Se Jesus já pagou a dívida? Dá um sinal, quem está entendendo. Está claro que a oração do Pai Nosso se tornou antiquada, ela ficou lá para trás. Eu não estou dizendo que não está na Bíblia. Está na Bíblia para quem viveu debaixo da lei. Se tornou antiquada. Colossenses 2,14, a dívida já foi paga, já foi quitada, já foi cancelada. Como é que eu vou falar perdoa nossas dívidas? Agora, por que falaram? Porque Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Em Mateus 6. Mas nós já estamos depois que ele morreu e ressuscitou. A dívida já foi paga. Está claro ou não está claro? Então a oração do Pai Nosso, a da Bíblia, se tornou Hebreus 8,13, antiquada. O interessante, Elaine, que a graça responde, explica tudo. Você está vendo aqui uma oração antiquada antes da graça, na lei. Quando você vai em Paulo no apostolado, ele explica tudo. Ele fala, está vendo? Não precisa mais, porque em Cristo está percebendo? Mateus 6,12, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os devedores. Mateus 6,13, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Paulo disse em Colossenses 1,13, Cristo nos libertou do império das trevas. Ele já te libertou. Se Cristo já me libertou, então eu não preciso falar para Deus, livrai-me do mal, porque Cristo já me livrou do mal, do império das trevas. Está claro ou não está claro? Agora, por que aqui falava assim? Porque era antes de Jesus morrer e ressuscitar. Agora que ele morreu e ressuscitou, se tornou uma oração antiquada. Mateus 6,13. Não nos deixe cair em tentação, mas levar-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, agora para sempre. Amém. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Amém, abençoado? Então, como que seria a oração do Pai? Porque Mateus 6,9 fala da oração do Pai Nosso no tempo da lei. Mas o Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Como seria então a oração do Pai Nosso debaixo da graça? Seria assim, ó. Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome, veio a nós o teu reino, foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem-nos dado, perdoaste as nossas dívidas. Fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação, senão humana. Nos livraste do poder do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é uma oração atualizada para quem já está em Cristo, para quem já está debaixo da graça. Amém? Quem entendeu, uma salva de palmas ao Senhor que nos dá esse entendimento. Agora, o apostolado já nos ensina a orar em graça. Você vê que Paulo nenhuma vez, e ele escreveu 14 cartas, nenhuma vez ele fez a oração do... Nenhuma vez. Por que ele não fez nenhuma vez? Por que nenhuma vez Paulo falou a frase, Deus te abençoe? Por que Paulo não... Interessante, você conversa com os evangélicos, você conversa com 1000 evangélicos. Os 1000 falam Deus te abençoe, não é? Mas lê Paulo e vê se ele fala uma vez, Deus te abençoe. Quem entendeu? Porque Paulo olhava para Cristo. O evangélico ele não olha para o sacrifício de Jesus, ele olha para o sacrifício dele. Eu subi no monte, eu fiz a campanha, eu fiz a corrente, eu me esforcei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então ele olha para... Agora, quando você olha para o que Jesus já fez, Efésios 1,3, Deus já te abençoou em Cristo. Deus já te salvou. Deus já te libertou. O segredo, é bom você escrever isso, o segredo é olhar para o que Jesus já fez. Coisa que os evangélicos não fazem. Para eles parece que Jesus não fez nada. Parece não é de escandalizar? O cara é crente velho de 15, 20, 30 anos na igreja, parece que Jesus não fez nada por eles. Será que eles não lêem a Bíblia? Lê, mas estão cegos, não enxergam. Porque o crente evangélico há 30, 40 anos na igreja, ainda falando Deus te abençoe, será que ele ia morrer sem entender que Deus já abençoou? Estão orando para a pessoa ser salva, será que vão morrer sem entender que já são salvos pela graça? Quem está me entendendo? Pastor, como é que você sabe dessas coisas? Porque eu leio o Novo Testamento.
O Novo Testamento. Não é o mesmo Testamento, é o Novo. Amém, abençoados? Bom, o meu assunto hoje é sobre clamor. Vou terminar hoje a terceira e última parte. A playlist no nosso canal no YouTube, tipos de oração. Parte 1, parte 2, hoje a terceira parte. Então eu já ensinei sobre, diga, intercessão, oração em línguas, oração individual, oração entre duas pessoas, oração coletiva e oração para a cura divina. Já ensinei sobre isso, na parte 1, parte 2. Hoje eu vou terminar, o assunto hoje é um tipo de oração também, que é o clamor. Abre aí, por favor, vamos começar com Jeremias. Depois de Isaías, Jeremias. O clamor é um tipo de oração. O que eu falei? Clamor é um tipo de oração. Aliás, é uma oração de uma pessoa que está necessitada. É diferente de uma confissão de fé, que também é um tipo de oração. É diferente de falar em línguas, que também é um tipo de oração. É diferente de uma intercessão, que também é um tipo de oração. O clamor é uma oração de alguém que está necessitado, naquele momento. Então, naquele momento, ele clama. Eu vou te falar o que é clamor. Primeiro, vamos ver aqui, ó. O que o próprio Deus disse. Eu penso que ninguém pode ser contra o que Deus disse, né? Alguém vai dizer, mas Jeremias 33 está no livro da lei. Não importa se está no livro da lei. O que importa é quem disse. Quem que diz? Deus. É isso que importa. Está me entendendo? É preciso você entender a Bíblia. Antes da lei, Abraão. Na lei, Moisés. Na graça, Cristo, que é o próprio Deus. Mas Jeremias 33 não tem problema que é um livro da lei. Teria problema se fosse Moisés, Jeremias, Isaías, Malaquias, qualquer um que estivesse falando para guardar a lei, visto que nós estamos debaixo da graça. Aí teria problema. Ainda mais que nós somos gentios. Mas é preciso você entender que Jeremias 33, 3, primeiro é Deus que está falando. Segundo, é uma oração universal. O que é uma oração universal? Uma oração para todos os povos. Independe se é judeu, se é gentil, inglês, japonês, brasileiro. Por quê? Porque é uma oração de quem está necessitado. Jeremias 33, verso 3. O que o próprio Deus disse? Ó, clama a mim. A mim quem? Deus. Ele está falando. Clama a mim e responder-te-ei. Outro entendimento também, que Jeremias era um profeta. Então, vamos ver Jeremias 33, verso 1, antes. Vamos lá. 33, 1. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Quem que está falando? O Senhor. O Senhor ou Moisés? O Senhor. Percebeu? Que é diferente de Moisés falar, porque não é Deus que manda guardar o sábado. Quem mandava guardar o sábado era Moisés. E a guarda do sábado era para os judeus, o povo hebreu, que não tem nada a ver com o gentil. Então, além de ser na lei, não era Deus falando, era um profeta. Mas aqui não é um profeta, aqui é o próprio Deus, que disse em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Interessante que Jeremias, vamos ver se você pega aí o final da frase, hein? Interessante que Jeremias 33, 3 é irmão gêmeo de Jeremias 33, 3 é um texto paralelo, teologicamente falando, texto paralelo. O que é um texto paralelo? Tanto, ele está aqui, mas está ali também. É um texto que casa com o outro.
Isso é chamado, na teologia, texto paralelo. TP, texto paralelo. Eu falo de irmão gêmeo. Isso aqui sou eu falando. Então, Jeremias 33:3, o texto paralelo dele, ou ainda na teologia, a referência bíblica. RF. TP, texto paralelo. Tá? RF, referência bíblica. Então, vou usar o termo teológico. A referência bíblica de Jeremias 33:3 é... Vocês não vão acertar. A dica que eu vou dar, até a pastora vai aceitar, é o texto da pastora, que ela tanto gosta. A referência bíblica de Jeremias, é bom você escrever para nunca mais esquecer. Você vai escrever aqui do ladinho, aqui, ó. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisa grande e oculta que não sabe. Você vê que do lado do sábio está vazio. Então você escreve aqui, referência bíblica, você pode abreviar, 1 Coríntios 2:9. Pode escrever do lado do Jeremias 33:3, a referência bíblica, ó. Escreve aí, ó, 1 Coríntios 2:9. Nós vamos comparar os dois textos. Que diz? O que diz 1 Coríntios 2:9? O que Paulo falou? Isso é para vocês perceberem que o Novo Testamento, ele foi tirado do Velho. Isso é óbvio. Com a diferença da revelação da graça em Cristo. Você vai ler Romanos, Paulo está citando Oséias. Romanos 9, Paulo cita Oséias. Romanos 11, Paulo cita Oséias. Paulo cita Provérbios. Paulo cita Salmos. Então, 1 Coríntios 2:9, você vai comparar com Jeremias 33:3. 1 Coríntios 2:9, Paulo falou, mas como está escrito? Está vendo? O que Paulo disse que está? Então, de onde que ele tirou? Então, quer dizer que ele leu. Está claro ou não está claro? Se ele falou que está escrito, então ele leu. Igual Jesus em Mateus 4, né? Está escrito, só o Senhor teu Deus. Se está escrito, então ele já conhecia. Também está escrito. Isso é referência bíblica. Os profetas têm essa linguagem, né? 1 Coríntios 2:9. Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. São como está escrito. Olha lá. Diga comigo, está escrito aonde? Abre aí Isaías 64. Referência bíblica. Texto paralelo. Eu falo irmão gêmeo. Isaías 64, verso 4. Olha lá, você pode já marcar na sua Bíblia. Paulo disse, como está escrito? Está escrito aonde? Isaías 64, 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. Vamos ver se vocês estão percebendo. Eu vou ler, eu vou fazer uma pergunta. Ó. Presta atenção, está aberto aqui. Ó. Coríntios 2, 9. Olha o Coríntios 2, 9. Ó, as coisas que o olho não viu. Presta atenção que eu vou fazer a pergunta. Coríntios 2, 9. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Agora lê Isaías 64, 4, que é a referência bíblica. Isaías 64, 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu. Para aí. O que Paulo fez? Olha a dica que eu vou dar. Essa é fácil, hein? Não, o que Paulo fez em primeiro ou com 1 Coríntios 2,9? O que ele fez? Primeiro ele está citando Isaías 64,4. Por isso que ele disse, está escrito. Tudo bem aí? Agora, o que ele fez? Porque você vai ler o Coríntios 2,9
e vai comparar com Isaías 64:4, não está igualzinho. Agora ficou fácil, hein? Então o que Paulo fez? Ele interpretou. Agora, a interpretação de Paulo, você percebe que ela está em linha com o que está escrito. Que é diferente de falar que Jesus voltou no ano 70. Porque não tem nada, não tem referência. É bom você escrever isso. A interpretação de Paulo, diga comigo, a interpretação de Paulo está em linha com o que está escrito. Agora, a interpretação deles lá não está em linha. É uma interpretação deles mesmo. Pegou? Você entendeu? A interpretação que Paulo... porque é bom você escrever. 1 Coríntios 2:9 é a interpretação de Isaías 64:4. Por isso que não está igualzinho, mas está em linha. Pode comparar. As coisas que os olhos não viu, Coríntios 2:9. O ouvido não ouviu, vai para Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, tá vendo? Nem com o ouvido se percebeu, está em linha. Nem com os olhos viu. Então, não está igualzinho, mas está em linha. Então, isso te dá segurança, firmeza, para crer em Deus e na sua palavra. Por quê? Porque quem interpretou, está interpretando conforme está escrito. Não é uma interpretação pessoal. Interpretação pessoal. E, na verdade, a interpretação pessoal, ela é uma dedução. É dedução. Por que dedução? Primeiro, a Bíblia não mostra em lugar nenhum que Jesus já voltou. Então, quem interpretou dessa forma, ele está deduzindo. Está claro? Ele está deduzindo. É uma suposição que ele acredita piamente. Mas isso é um problema dele, que ele está interpretando assim. Nós não cremos em deduções. Nós cremos no que está escrito. Nós não pisamos em casca de ovo. Eu piso no fundamento. Mateus 4, está escrito, nem só de pão verá. Está escrito mesmo. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus. Está escrito mesmo. Está escrito, não tentarás. Então está escrito mesmo. Isso é fundamento. É diferente de interpretar. Porque a interpretação pessoal, ela é uma dedução, irmão. Dedução. Não, porque aqui o Paulo está dizendo... Ele não falou isso, é você que está falando por ele. Não é? Pegou a diferença? Eles usam Paulo como? É porque teve um que falou assim, coitado de Paulo, morreu sem entender. Você está de brincadeira falar que Paulo morreu sem entender, né? Você pegou o que ele quis dizer? Que Paulo morreu sem... Ele entende, mas Paulo morreu sem entender. Isso está quase para blasfêmia isso aí, hein? É muita soberba, né? É muita presunção, né? Teve um que falou que era o próprio Jesus Cristo. Agora esse está dizendo que Paulo morreu sem entender. Você está de brincadeira falar uma frase dessa, que Paulo não entendeu, Paulo não entendia, e você entende. Tá bom então. Então Paulo, que recebeu a revelação direto de Cristo, direto no terceiro céu, Paulo não entendeu. E você que não recebeu a revelação como Paulo, você entende e Paulo não. Morreu sem entender. Não tem como pisar em casca de ovo, né, abençoado? Aí não dá, né? Então Isaías 64:4 diga comigo, Isaías 64:4 é referência bíblica de 1 Coríntios 2:9. Diga, assim também Jeremias 33:3. Então você pode pegar os três textos, tanto de Jeremias, como de Isaías, como de Paulo, você pega os três textos que as três pessoas, Jeremias, Isaías e Paulo, estão falando sobre a mesma coisa. Aí não tem como errar. Então, tanto faz eu ir em Jeremias 33:3, como eu ir em Isaías 64:4, como eu ir em Paulo, Coríntios 2:9. Porque os três estão falando a mesma coisa. Então eu tenho fundamento para pisar. Está claro ou não está claro? Esse é o ministério Gaspo Apostolado.
Não dá pingo sem nó. É pingo ou ponto sem nó? Não dá ponto sem nó. Né? Dá pingo sem nó? Não tem. Então volta lá para o Jeremias 33, pode fechar o Isaías, pode fechar o Coríntios. Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Deus disse. É preciso considerar muito isso, hein? Porque você vai ler a Bíblia, uma coisa é quando o profeta diz. E eu já creio no profeta. Mas é que quando ele diz, eu tenho que ver para quem que ele disse. Né? Em que tempo que ele disse. Se ele estava debaixo da lei, se ele estava debaixo da graça. Então, quando nós vemos o profeta falando, você vai precisar. Agora, quando o próprio Deus fala, clama a mim. Não é diferente de Moisés falar? De Paulo falar. O próprio Deus clama a mim. E Moisés vai te responder. Paulo vai te responder, não. Vê que o negócio é bem pessoal. Clama a mim e responder-te-ei e vou te anunciar coisas grandes e ocultas. Uma outra versão diz grandes e firmes, que não sabes. O que Paulo diz? Aquilo que o olho não viu, aquilo que não ouviu, são as coisas que Paulo. Você vê que está em linha. Amém, abençoado? Então, tipos de oração. O clamor é um tipo de oração, diferenciada da confissão de fé, da oração de adoração, da adoração de súplica, de petição, diferenciada da oração em línguas, da oração de cura divina, não precisa nem falar, né? Que é diferenciada mesmo. Às vezes, a oração de clamor pode ser pela cura divina. Então é bom você escrever o que eu vou falar, tá? Diga comigo, clamar é suplicar. Diga, é implorar. Implorar a necessidade de alguma coisa para aquele momento. Agora olha o mistério e é bom vocês respeitar esse mistério. Olha o mistério e é bom vocês respeitar esse mistério para não banalizar e interpretar de uma forma errônea. Então é preciso respeitar esse mistério. Qual o mistério? Da onisciência de Deus. Ou seja, Deus não sabe todas as coisas? Isso não quer dizer que eu não tenho que pedir para Ele. Está vendo o que é a interpretação? E está vendo? Paulo diz em Romanos 12, 3, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Então tem gente que já interpreta para o lado errado. Ah, Deus sabe todas as coisas. Então o que, irmão? Seria a mesma coisa que você falar, eu já sou salvo mesmo. Então o que, irmão? Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Eu não perco minha salvação. Então o que, irmão? Como é que você está interpretando a palavra? Está banalizando? E o banalizar, nossa, é horrendo, é desprezar. Vamos lá em Hebreus 10. Nossa, banalizar é o fim. Olha lá, Hebreus 10. Nossa, essa palavra é forte. Hebreus 10. O banalizar, nossa, olha, se tem uma coisa, é bom você escrever essa frase, hein? Se tem uma coisa que o cristão não pode fazer é banalizar a graça, banalizar a palavra, banalizar a igreja, banalizar a oração, banalizar o louvor. Irmão, enquanto Deus for Deus e Ele sempre será, Ele quer ser louvado. Mas já não louvei semana passada? Mas já não adorei há 30... Não, mas eu também almocei há 30 anos atrás, eu também almocei a semana passada, e eu continuo almoçando. Não pode banalizar, irmão. O que é banalizar? É pensar que porque você é salvo para sempre você não precisa mais congregar. Isso é banalizar, e é coisa de burrão fazer isso aí. Vai cair num buraco. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque banaliza. Quer ver banalizar? Deus sabe todas as coisas. Ele sabe ou não sabe? Isso não quer dizer que você não tem que orar. Está claro ou não está claro? Porque Paulo disse orar sem cessar. Tessalonicenses 5. Paulo disse, em tudo pela oração e súplica sejam conhecidos diante de Deus as vossas orações. Filipenses 4,6. Então quer dizer que Ele sabe, mas Ele quer que você fale. Por isso que eu disse que é preciso respeitar esse mistério. Respeitar. E não deixar sua carne te enganar. Porque o que eu já vi em 30 anos de ministério, pessoas crentes banalizar as coisas de Deus e dão com os burros na água. Por quê? Porque a pessoa fica velha,
O tempo vai passando, quem estava bem hoje fica mal, quem tinha saúde fica com doença, quem era novo fica velho, estava fácil fica difícil, e Deus continua sendo Deus. Então o negócio só muda daqui para baixo, irmão. Lá continua como sempre foi. Soberano, rei, louvor, adoração, majestade, o Altíssimo. Agora, só muda daqui para baixo. Que o novo fica velho, o que tem saúde fica com doença, o que era bonitão fica feio, vai murchando tudo. Não é? Hebreus 10. Não pode banalizar nunca, hein? Hebreus 10, 28, eu acho forte demais, mas é assim, está escrito, eu creio, e essa é a graça do apostolado. Hebreus 10, 28. Olha só como que Paulo começa, hein? Uma comparação que Paulo fez. Hebreus 10, 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Nossa, Paulo, é só você ler Levítico. É só ler Levítico. Como que era Levítico? Você é louco ali, meu. Ali, bicho. Pegamos o ladrão roubando, corta a mão dele. Olho por olho, dente por dente. Por isso que lá em João 8, pegamos essa mulher em adultério e a lei manda. Era a lei. Está em adultério, tem que morrer apedrejado. A lei dizia isso. Então, Hebreus 10, 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem conversa. Quebrou a lei e morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Eu vi. Não, eu também vi. Por isso que em João 8 veio várias pessoas levando a mulher. Porque na lei precisava do quê? De testemunha. 2 ou 3, mas tinha várias. Nós vimos essa mulher, pegamos ela em adultério. E a lei manda apedrejá-la. O que tu dizes? Jesus, sábio. Bom, o que eu digo? A lei manda apedrejar, né? Quem comete essas coisas, esses pecados. Se vocês não tiverem nenhum pecado, pode apedrejar à vontade. Você acha que eles não tinham? Por isso que está escrito que dos mais velhos para os mais novos, começaram a soltar as pedras. Por que dos mais velhos? Porque quanto mais idade, mais pecado. Um velho de 80 tem mais pecado que um jovem de 15. Por isso que o velho de 80 soltava as pedras. Soltava e ia embora. Por quê? Ele pensava o quê? Vixe, se quem tem... Eu vou até soltar porque... É porque ele estava cheio, 80 anos vivido na terra. Quantos pecados ele não tinha? Então ele também teria que ser apedrejado. Você vai apedrejar? Você também tem que ser apedrejado. Agora, se você não tiver nenhum, pode apedrejar. Você acha que eles não tinham nenhum? Com 80 anos? Hebreus 10, 28. Presta atenção que aqui vai ficar forte, hein? Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia. É forte ou não é? Morrer sem... Não quero saber. Quebrou a lei, vai morrer. Adulterou. Pegou em adultério. Homem com homem, mulher com mulher. Está na lei. É abominação ao Senhor. Não precisa entrar sobre esse assunto, né? Ai, pastor, porque hoje no mundo moderno... Eu não quero saber do mundo moderno. Estou falando da palavra de Deus. E sobre o mundo antigo ou mundo moderno, passa os céus e a terra, mas a palavra permanece para sempre. Se o mundo é velho, se o mundo é moderno, não interessa. A palavra permanece para sempre. Isso se chama abominação. Nossa, pastor, você é... Eu não sei o que eu sou. Eu estou falando o que está escrito. Abominação. Falei. Homem com homem, mulher com mulher. Romanos capítulo 1. Cometendo torpeza. Romanos 1, só você ler. Deus entregou as suas paixões infames. Homem com homem, mulher com mulher. Não precisa usar a lei de Moisés. Estou citando Romanos 1, que é a graça. Agora, você é você e eu sou eu, né? Por isso Gálatas 6:5. Cada um levará o seu próprio fardo. Você é você e eu sou eu, irmão. Para você não tem nada a ver? Então você é você e eu sou eu. Você responde por você e eu respondo por mim. Está claro ou não está claro? Pastor, você vai falar... Não vou falar nada, irmão. Para mim você pode fazer o que você quiser fazer da sua vida. Quem sabe de você é você. Você tem uma Bíblia igual a minha. Se você não lê ela, eu leio. E se não lê, eu estou te falando um texto que está escrito. Mas aí é você. Está claro? Um pregador, ele tem que ser imparcial. Eu não estou aqui. Ah, mas eu sou. Isso é um problema seu, se você é. Você não precisa nem me falar. Não tem nada a ver com isso. Está claro? Você é você e eu sou eu.
Mas o que está escrito? Está escrito X, então eu vou falar X. Mas... Não, irmão, aí já não quero saber. Tem nada? Consegue perceber? Porque se o pregador não for imparcial, aí ele não pode pregar a palavra de Deus em sua plenitude. Aí ele tem que ficar escolhendo o texto, esse eu não posso ler, porque tem um irmão, tem uma irmã, então não posso... Não, eu vou ler qualquer texto, porque é a palavra de Deus. Então, Hebreus 10, 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Olha o 29, coloca o dedo no 29. Olha como que é forte. Eu não posso mudar a Bíblia, está escrito. E aqui não cabe interpretação, hein? Por isso que eu falo há 30 anos, se tiver escrito, eu não posso, não tem interpretação. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo. Como assim maior castigo? Diga, pior que morrer. É pior que morrer, ué. Se na lei morria sem misericórdia, 29. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor. Merecedor quem? Aquele que pisar Cristo, o Filho de Deus. Aquele que tiver por profano, é forte, hein? Pior que morrer. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual, verbo no passado, foi santificado. Quer dizer, o cara já foi santificado e está pisando no sangue? Vai ser pior que morrer. Lembra a aposta que a gente fez? Você já agora separou o dinheiro lá, né? Então. Baseado nisso que eu fiz a aposta. Lê o 29. Olha o 29. Olha o 29. De quanto maior castigo, porque ela está pisando no sangue. E ela já foi santificada. Como eu, como você. Ela já foi santificada. Então, se a Bíblia é verdade e ela está certa, Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar, que banalizar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado. E o pior, ultrajar, desfazer, insultar o Espírito da graça. O que é o Espírito da graça? Você já é salvo, você já é livre, você já é abençoado. Então... Você está insultando o Espírito da graça, irmão. Quem está entendendo? Já é pior que banalizar. Você está insultando, ultrajando, desfazendo, cuspindo, desmerecendo, desprezando o Espírito da graça. Graça essa que ninguém merecia. Só estou lendo o texto, irmão. Por isso, o verso 30. Conhecemos aquele que disse, minha. Eu não preciso fazer nada. Ele falou, minha é a vingança. Por que a vingança é dele? Essa é fácil responder, né? É só você olhar para o verso 29. Minha quem? De Deus. Por que a vingança é dele? Porque o sangue é dele, abençoado. Não está ultrajando o meu espírito. Está ultrajando o espírito da graça dele. Está pisando no filho dele. O sangue da aliança dele. Está percebendo? 30. Minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Quer dizer, eu não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada. Eu só tenho que pregar a verdade. Se andar banalizando, demasiadamente na carne, eu não preciso nem fazer nada. Porque Gálatas 6, 7, não erreis. Tudo que você plantar, você vai colher. Entendeu? Deus é tardio em irar. Isso não quer dizer que ele nunca se ira. Só é tardio. Por causa da sua misericórdia. Mas até Deus tem limite. Até Deus tem limite. Ele não podia falar para o ladrão na cruz, desce da cruz aí, vamos fazer o seguinte, vamos ali fazer um churrasco, porque eu também vou sair da cruz, porque eu sou poderoso, eu não vou morrer coisa nenhuma, você também não vai pagar mais nada pelo que você fez, vamos ali tomar Não, eu vou morrer porque eu tenho que salvar, perdoar os pecados. E você vai morrer pelo que você fez.
Hebreus 10, 31 termina como? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para quem que é essa palavra? Para mim? Para mim não é. Para mim não é, porque eu não estou banalizando a graça. 29. Eu não estou pisando o Filho de Deus. Eu não estou tendo como profano o sangue da aliança com o qual fui santificado. Eu não estou trajando o Espírito. Então, para mim essa palavra. Para mim não é essa palavra. Está claro ou não está claro? Eu não vou cair na mão do Deus vivo, eu não fiz nada. Então essa palavra é para quem, 29, para quem está pisando o Filho de Deus, para quem está tendo por profano. Profano é o contrário de santo, né? Santo, santificado. Profano não tem nada a ver com o filho da perdição é profano. O ímpio é profano. Mas ter por profano o sangue de Cristo não dá, né? Sem comentário. Bom, vamos falar sobre eu já li o Jeremias 33, 3, né? Agora nós vamos entrar aqui no clamor pessoal. Diga comigo, clamor pessoal. Abre aí nos Salmos, por exemplo, por favor. Salmo 61, o assunto hoje é clamor, que é um tipo de oração. Agora, quando que se usa o clamor? O clamor tem a hora certa, né, irmão? O clamor é igual você não come churrasco às 6 horas da manhã, né? Não tem hora certa de comer um churrasco? Tudo tem hora, o momento certo. Então, o clamor, geralmente, é num momento de angústia, de necessidade, de sufoco, numa grave situação. O carro vai cair na ribanceira, perdeu o freio. Percebeu? Não é uma grave situação? Então, é preciso fazer um clamor. É diferente de, ó Senhor, eu creio que andes em meu favor. E o carro, não, tudo está bem, andes em meu favor. Quem é que age assim? O carro perdeu o freio, vai... Senhor, meu Deus, envia teus anjos, Senhor. Ó Deus, Senhor. Não é assim? Perdeu o freio, vai morrer todo mundo. Então é a hora de um... Você vê que ele sai espontâneo. Estou fazendo essa ministração aqui te ensinando sobre, mas não tem regrinha. Na hora certa, o Espírito se manifesta e você levanta o clamor. Olha Salmo 61, verso 1. Aqui é diga comigo, clamor pessoal. Aliás, é bom você escrever aí, ó, diga, ao clamor pessoal e ao clamor coletivo. Vou te mostrar os dois na Bíblia. Pastor, eu posso clamar? Deve, na hora da necessidade. Né? Se agora eu estou ministrando aqui, você não vai clamar agora, né, abençoado? Eu estou ministrando, você vai, ó Senhor, meu Deus, ó meu Pai. Irmão, estou ministrando aqui, ó. Estou percebendo que estou ensinando a palavra? Então, de repente na sua casa, de repente até na igreja. Pessoal, como também pode ser coletivo. Tudo depende do momento e da hora. Por isso que Paulo diz para andar em sabedoria, porque essas coisas não vou ficar te falando na hora, né, abençoado? Salmo 61, 1. Na verdade, o Espírito Santo me falou agora, é bom você escrever. Na verdade, o congregar, você está estudando ou se preparando para... O congregar, na verdade, você está se preparando para reinar em vida, abençoado. Por que você congrega? Para ser salvo? Quem aqui já é salvo? Por que você congrega? Para Deus perdoar os seus pecados? Quem já foi perdoado em Cristo? Por que você congrega? Para Deus te abençoar? Quem já foi abençoado em Cristo? Então você não congrega para ser salvo. Você não congrega para ser perdoado dos pecados. Você não congrega para Deus te abençoar, que você já está abençoado, já abençoou. Pega essa, o congregar é um preparo, você está se preparando para reinar em vida, abençoado. Não tem outro. O congregar é para isso. Por isso que é preciso você prestar atenção, né? Levar a sério. Por quê? Porque é a sua vida. Ah, você não está nem aí? Você imagina eu com você, se você não estiver nem aí. Eu já estou reinando. Eu já aprendi a falar com os meus anjos. Percebe a diferença? Várias vezes em 30 anos de ministério, pessoas me agradeceram. Várias vezes. Agradeceu por quê?
Por eu pôr para fora todo o conhecimento que eu tenho. Isso é gratidão, né? Muitas vezes, pessoa, pô, pastor, eu quero te agradecer. Por quê? Porque eu podia ficar para mim. Podia ou não podia? Onde é que está escrito que eu sou obrigado a passar para vocês? Em nenhum lugar. Por que eu faço isso? Porque eu sou um pregador do Evangelho. Mesmo sendo, eu posso não passar muitas coisas. É só eu não querer passar, não passo. Consegue entender? Salvo uma forçosa administração do Espírito Santo. Mas isso não vai ser 24 horas por dia. Porque o espírito do profeta é o espírito do profeta. Eu posso soltar como posso reter. Então, várias vezes, 30 anos, muitas pessoas já me agradeceu. E isso não é uma carapuça, é só um comentário. Por eu escrever livros, gravar, enviar mensagens com ensinos de pessoas que estão sofrendo. Então, a semana passada eu mandei para uma irmã da Bahia, deve estar assistindo. Mandei para a irmã da Bahia, graça, alívio para quem está cansado da lei. E ela veio da lei. Pastor, eu não aguento mais, nossa, eu quero voltar para a graça, eu não aguento mais, estou sofrendo. Ah, está gravado, fui lá, mandei para graça, alívio para quem está cansado da lei. Vixe, a mulher ficou maravilhosa, saiu o peso e tal. Não podia ficar quieto, eu já saí da lei, eu já estou aliviado. Vou escrever livro para quê? Está tudo dentro de mim. Por que eu vou escrever livro? E estou escrevendo mais um. Para que eu vou escrever livro? Para quê? Para que eu vou ensinar graça? Ensinar a reinar em vida, eu não estou ganhando nada. Eu já reino. Sem vocês. Desculpa. Eu reino no meu dia a dia, na minha vida. Então, e tem gente que não dá valor. E você acha que eu estou sem dormir por causa dessas pessoas? Nem lembro que existe, irmão. Cada um leva o seu próprio fardo. Quem quiser reinar em vida, toda quarta eu estou aqui às 7h30. Quem quer um outro nível, todo domingo às 6 horas. Então, você não quer? Não. Não está preocupado? Não. Sem problema nenhum. Você é você, eu sou eu. Colossenses 4:5. Estou aproveitando bem a oportunidade. Isso me deixa livre de má consciência, irmão. Por isso que eu prego como tem que pregar. Por isso que eu falo o que tem que falar. Por isso que eu ensino como tem que ensinar. Por quê? Para que eu possa andar com a minha moto no meio do mato, fazer motocross, fazer trilha, para que eu possa viver minha vida. Porque alô, estou vivo, hein? Tá? Se eu quiser ir num shopping comer um x-salada. Posso, irmãos? Você vê que eu estou vivo. Eu não estou preso a nada. Então eu faço o que tem que fazer. Ou seja, eu cumpro bem o meu ministério para que, primeiro, para que eu fique livre de má consciência diante de Deus. Para que nunca ninguém fale, e já passou 30 anos, hein? Para que nunca ninguém fale, Senhor, também, esse pastor aí nunca. Passou 30 anos, nunca ninguém falou nada. Por quê? Vai falar que eu nunca ensinei? Vai falar que eu nunca ensinei, irmão? Quem que vai falar para Deus que eu nunca ensinei? Não tem como falar. Então, 2 Timóteo 4, eu cumpro bem meu ministério. E é minha obrigação, não quero uma medalha por isso. Isso é minha obrigação. Cumpro bem meu ministério para quê? Para que nunca ninguém vá falar mal de mim para Deus, porque eu não ensinei. Ele não está reinando em vida. Senhor, tem nada a ver com isso, hein? Dá licença que eu vou ali andar de moto e tal, vou tirar o estresse, porque... Consegue entender isso? Quem consegue entender? Você acha que eu vou ficar sem viver? Você acha que eu vou ficar sem dormir? Não posso, né? Consegue entender isso? Então a primeira coisa é ficar livre de... Tem gente que não congrega, mas quer que eu faça o quê? Tem gente que congregava, parou de congregar. Você quer que eu faça o quê, irmão? Você não acha que eu vou na casa dela? Irmão, você não vai mais, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, não faz isso não. Irmão, eu não posso fazer isso aí. Porque nem Jesus fez isso. Ninguém na Bíblia fez isso. Consegue entender? Esse é um mistério. O mistério da liberdade. A pessoa tem liberdade. Mas ele está sofrendo. Você quer que eu faça o quê? Pastor, a pessoa, depois que parou de vir na igreja, está sofrendo, você nem imagina. Não, eu imagino sim, mas você não pode fazer nada. Eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada, irmão. Consegue entender? Estou livre de má consciência. Salmo 61, verso 1. Tem gente que não quer investir em si mesmo. Eu tenho muitas Bíblias. Por quê? Porque eu investi em mim. Quando eu descobri a graça, Jesus falou em Mateus 13 que a graça é como um tesouro. Quando eu descobri a graça, quando eu conheci a graça, eu falei, não, eu não posso mais ser pobre, eu não posso mais ficar sofrendo, eu não posso sofrer desnecessariamente. Eu aprendi, tem anjo em meu favor? Sério mesmo, Senhor? E eu nem sabia que tem anjo em meu favor para me servir.
vixe, agora eu vou deitar e rolar, eu vou reinar em vida, eu vou dar ordem, eu vou falar com os anjos. Tem anjo em meu favor, abençoado. Você acha que eu vou ler que tem anjo em meu favor e eu vou continuar sofrendo na vida? Só se você não entendeu Hebreus 1,14, irmão. Só se você não entendeu Hebreus 1,14. Tem anjo em meu favor, abençoado. Hebreus 1,14. Eles são enviados para me servir. Enviados para me servir. Eu vou sofrer. Depois que eu entendi a graça, acabou o sofrimento. Sofrer desnecessariamente, ficar sem dormir, acabou. Aprendi a reinar em vida. Para a glória de Deus e para quem dá valor. Já faz 30 anos, toda quarta e domingo eu venho aqui ensinar os que querem reinar em vida. Pastor, e quem não quer? Ué, quem não quer, eu continuo minha vida. Aliás, já até preguei, todos correm. Corra também. Não quer correr? Não tem problema, irmão. Te encontro no céu. O problema é que enquanto não chegar lá, alguns estão sofrendo pra caramba. Manezinho racha. Não é? Ó, te encontro no céu. Você não vai pro céu, abençoado? Te encontro no céu. O problema não é encontrar no céu. Lá vai ser uma maravilha. O problema é quanto tempo vai demorar para você ir para lá. E enquanto não vai, empurrando a vida com a barriga. Sofrendo. Depressão. Ah, não dá, irmão. Para quem conhece a graça. Vida de miséria. Escassez. Eu ensino a orar, irmão. Eu ensino a prosperar. Eu ensino a semear. Tem gente que não semeia, sem problema. Você não é obrigado a nada. Você não quer semear, não semeia. Qual o problema? Você consegue perceber que para mim a minha vida não muda se você não semear? Você consegue perceber isso? Não muda. Não é igual a igreja universal que você tem que fazer. Você não tem nada, irmão. Você não quer semear? Não semeia. Sem problema algum. Para mim, sem problema algum. O problema é que se você não semeia, você não vai ter lá na frente o quê? O que colher. E o que eu tenho a ver com isso? Nada, porque a vida é sua. Tá claro? Onde é que você acha um pastor que fala essas coisas? Você não está percebendo que... na maioria das vezes, eu nem peço oferta? Você não está percebendo? De propósito, para ver se você esquece e não semeia mesmo. Desculpa, deixei escapar. Porque a vida é sua, irmão. Daniel 12:10, os sábios entenderão. Mateus 13, o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro, estava escondido. Quem não achou o tesouro não vai semear mesmo, ele não está nem aí. Mas quem achou o tesouro, é louco, o cara semeia para colher 200 vezes mais, quem não quer? O Bradesco, Itaú, o Banco do Brasil não dá isso? Eu semeei e colhi 200 vezes mais. Qual poupança que dá isso? Desculpa, irmão, eu não sou tão burro, né? Então eu planto e colho 200 vezes mais. Eu preciso que alguém fique me pegando no meu pé? Claro que não, porque eu já estou provando faz tempo. Então, é ensinado há 30 anos. Não faz sua parte? Não tem problema, irmão. Sua parte é a minha. Por que você não quer fazer? Também nem me interessa, nem cabe. Isso é um problema seu. Agora, eu ensino a prosperar. Eu ensino a orar. Eu ensino a falar com os anjos. Eu ensino a viver livre de má consciência. Tem gente que não está nem aí. Não tem problema nenhum, irmão. Coríntios 9:16. É minha obrigação ensinar a verdade. Quem não quer, eu continuo com duas orelhas. Isso me faz ficar, e eu preciso, e estar livre de má consciência, senão eu não consigo viver, né, irmão? Por que tem pastor evangélico que tira a sua própria vida? Por causa da pressão. O diabo, o demônio, vai perder a salvação. Então aquela pressão, você também. Eu não tenho pressão nenhuma, irmão. Tudo que Deus manda fazer, eu faço. Se Ele mandar eu plantar bananeira, eu planto bananeira. Simples assim. Comigo eu não tenho. Por que eu vou tirar minha vida? Eu não devo nada para ninguém. Não escondo nada de ninguém. Não minto, não engano ninguém. Por que eu vou tirar minha vida? Estou salvo pela graça. Por que eu vou tirar minha vida? Agora a pastora foi lá na ponte da Marginal Tietê e foi lá e pulou da ponte. O pastor pegou e pulou do prédio. O pastor disse, eu vou fazer isso? Tem anjo em meu favor, estou reinando em vida, irmão. Agora, quem que faz isso? Quem está debaixo da lei, quem está debaixo de condenação. O diabo está na vida dele o dia inteiro. Ele não sabe que o diabo já foi aniquilado.
Então aquela pressão, e você vai perder sua salvação, você vai queimar no inferno. E aí o cara tira, não aguenta. Eu não tenho essas coisas, vou tirar a vida para quê? Olha, coitado de quem está pensando que vou tirar minha vida. Tá? Vai aguentar mais uns 50 anos aí, irmão. Não adianta nem fazer figuinha que eu não vou morrer agora, não. Vou reinar muito ainda. Mateus 13, eu descobri, eu conheci um campo que tem um tesouro. Eu investi tudo, irmão. Você sabe o que é você encontrar um campo que tem um tesouro? Eu deixei tudo, minhas coisas, comprei aquele campo, porque tem um tesouro. Eu vou lá, cavo, pego ouro, pego prata, pego saúde, pego entendimento, pego revelação. Está lá o tesouro. Quem não está nem com tesouro, não tem problema nenhum. Eu descobri um tesouro. Vê se você me vê sofrendo. Quando é que você me viu reclamar da vida? Quando é que você me viu reclamar da vida? Reclamar para quê? Se eu ensino a reinar, tem gente que não está preocupado também, não tem problema nenhum. Simples assim. Salmo 61, verso 1. Salmo 61, 1. Vou ter que falar essa frase, Senhor, sério? Sério mesmo? Só se vocês pegar a caneta. Vou ter que falar essa frase. É verdade, né? Um dia eu falei e não estava ao vivo, né? Agora, se eu quer que fale ao vivo, mais gente vão ouvir, hein? Não tem problema? Então tá bom. Diga assim, qual o problema, pastor? O problema é que o crente é burro. O problema é que o crente é preguiçoso. O problema é que o crente, ele é velhaco. Ele quer colher sem plantar nada. Ageu capítulo 1. Esperaste o muito e veio a colher pouco. E esse pouco, quando me trouxe, eu espalhei. Eu não quero esse pouco, não. Deus falou. E o que recebe, Ageu capítulo 1, recebe para colocar num saco furado. Pensou? Você trabalhar que nem um jumento velho e você pega, tudo que você pega voa, igual pôr num saco furado. É só ler Ageu capítulo 1. Um dia eu li Ageu 1, o irmão ficou louco, foi embora da igreja. Estou nem aí, irmão. Se quer ir embora, pode ir embora. O Ageu capítulo 1 está aqui ainda. Ninguém vai tirar daqui. Lembra, pastora? O irmão deu um contrabaixo para a igreja. Deus mandou dar o contrabaixo. Primeiro que eu não pedi, hein? Não peço nada para ninguém. Você quer dar, pode dar. Você não pode falar que eu pedi. Nunca pedi nada. O irmão deu um contrabaixo, usou o nome de Deus. Deus mandou dar o contrabaixo. Pegou todos os contrabaixos, deu, bababá. Depois ele ficou bravo com Deus e veio lá, pegou o contrabaixo e foi embora. Mas não foi Deus que mandou você dar? Levou embora. Levou o contrabaixo embora. Ué, quem está entendendo? Deus mandou dar o contrabaixo. Eu não pedi, não falei nada. Aí depois passou um tempo, ele brigou, ficou chato. Meu contrabaixo, vou levar embora. Mas você não deu para Deus. Então o ser humano é isso aí que você está vendo. Entendeu? Quem está entendendo? Ser humano é. Então o crente é burro. O crente não ora e quer que Deus responda a ele. Você sabia que o crente é assim? Na verdade, era para todos os crentes reinar em vida. O que eu falei? Mas o crente é velhaco, ele quer reinar sem congregar. Ele quer reinar sem semear. Ele quer reinar sem investir. O crente é velhaco. Pastor, meu vizinho tem uma BMW novinha. Então, mas ele não é velhaco. Ele trabalha, ele ajuntou, ele teve uma ousadia, ele teve uma atitude. E o crente não faz nada. Não se prepara para a prova, não faz uma faculdade, não ajunta, não semeia, e ele quer a BMW. Não vai ter BMW. Ele não faz nada, vai ter como? Você acha que vai querer uma BMW do céu? Se você andar na Faria Lima, aqui em São Paulo, Faria Lima, na Paulista, na Berrine, é só BMW, Land Rover, Mercedes, Jaguar, Lamborghini. O crente, quando que ele vai estar assim? O crente nunca. Porque o crente
O crente acha que Deus que vai dar Lamborghini para ele. Ele não trabalha, ele não investe, ele não ajunta, ele não é inteligente, ele é burro, né? Ele acha que do nada ele vai ter uma Lamborghini. Aí o tempo passa, ele fica velho e morre, e cadê a Lamborghini? Eu estou cansado de ver isso aí. Falei, hein? Você entendeu? Ó, o Espírito Santo mandando falar uma coisa. Faz 30 anos que eu ensino a viver pela fé. Tem gente que não dá a mínima. Não tem problema, irmão. Problema nenhum. Eu ensino a viver pela fé. Eu tenho livros que ensinam. Tem uma irmã em Itapevi. Tem uma irmã em Itapevi, tinha uma dívida de R$ 55.000 no Banco Itaú. Sabe o que é R$ 55.000? Antes da graça. R$ 55.000 no Banco Itaú. Aí ela recebeu a graça. Recebeu a graça, ficou feliz, a vida dela ficou... O que ela fez? Ela me falou, apóstolo, eu entrei no site, baixei todos os estudos sobre viver pela fé. Entrei no canal no YouTube, tudo que falava viver pela fé, tomar atitude, ela estudou tudo. E começou a orar. Começou a orar e tomou atitude. Pegou, ligou para o banco, falou para o banco que não tinha como pagar, que não ia pagar, que era injusto, que não sei o quê, que não sei o que lá. A dívida de 55 mil baixou para 1.500 ou 1.200, não sei. Aí quem é que não paga? Quem é que não tem 1.200 reais, 1.500? De 55. Aí ela foi lá, quitou, pagou, acabou. Agora, se ela ficasse, ó Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Quando é que essa dívida você paga? Nunca. Mas ela fez um investimento. Ela se preparou. Ela mudou a mente dela. Ela exercitou a fé. Ela exercitou a fé. Criou coragem. Foi falar com o gerente. Você acredita que o gerente ligou para ela? Não, então R$ 1.200, 1.500, não sei quanto que era. A gente resolve e acaba com tudo. Pô, de 55 mil? Isso é uma atitude de fé. Não botaram fogo nos meus 4 carros? E eu não fiquei do zero sem nada? E hoje eu estou muito bem. Por quê? Atitudes de fé. Se eu não tiver atitude de fé, não tem como. Do céu só cai chuva, irmão. Do céu só cai chuva de vez em quando. Eu queria tanto ter um milharal, então aproveita que vai cair chuva. Você planta, vem a chuva, rega, aí vai ter um milharal. Se você nem plantar, vai vir a chuva, você não vai ter um milharal nunca. Porque o milho não vai aparecer do nada. Né? Estou falando muito exatamente. Né? Deus mandou falar. Salmo 61, verso 1. Por que eu falo? Para ficar livre. Vou poder dormir em paz mais uma noite. Vixe, isso é muito legal, irmão. Você nem sabe quando. Vou poder dormir em paz de novo. Salmo 61, verso 1, olha lá. Clamor individual. Ouve, ó Deus, o meu clamor. O clamor é um tipo de oração. Por isso, ó, Salmo 61, 1. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Veja também, eu peguei alguns versículos. Salmos 40. Não dá tempo, né? Salmo 40. Ô Igor, sabe o que Isaías diz? Quem deu crédito à nossa pregação? Congregar é chato, né, irmão? Se você não tiver nenhum objetivo, é chato. Domingo, o culto das 6 vai até as 9. Nossa, 3 horas eu não aguento. Teve uma irmã que falou, não, lá o louvor lá demora 1 hora. Ué, é pouco ainda, no céu vai ser mais. O culto de domingo é das 6 às 9. E não dá tempo de fazer tudo que tem que fazer. O horário voa, passa rápido. 3 horas parece meia hora. Não é assim? O culto começa às 6, quando é às 9 acaba. Não dá tempo de fazer o que tem que fazer. Porque eu era de uma igreja lá, ó, o culto era das 7h30 às 8h30 certinho. Claro, o cara não tem revelação, não tem vida, não tem unção, não tem nada. Aí fica chato mesmo. Você aguentar 1 hora o cara enchendo linguiça, aí fica chato. Sem ter assunto. E o assunto que tem não tem revelação, não tem vida. Eu sou filho de pastor, eu vivi isso. Os cultos de quarta-feira na igreja do meu pai, você é louco, só via nego dormindo. Parecia um... Claro, não tem vida. Não tem vida, não tem revelação.
Quem está me entendendo? Que é contrário do MGA. Então, se você tiver objetivo, você já deve ter ouvido essa frase aqui, hein? Você já deve ter ouvido essa frase. A fé é como um cheque em branco assinado por Deus. Quanto você precisa mudar a sua vida? Está vendo que é você que resolve isso aí? Imagina um cheque em branco, irmão. Já está assinado. Põe o valor. Põe o valor e vive a sua vida de fé, orando, declarando, semeando, chamando a existência. Sabe, essas coisas não acontecem. Agora, você consegue entender? Bom, Salmo 40, verso 1. Salmo 41. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse aqui é o clamor individual. É um clamor pessoal. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, há dois tipos de clamor. Diga comigo, dois tipos de clamor. Diga, clamor pessoal individual e clamor coletivo. O clamor coletivo pega fogo, né, irmão? Eu adoro o clamor coletivo. Todo terceiro sábado do mês nós temos aqui um clamor coletivo. Outra coisa, que precisando mandando falar. Outra coisa, nós temos o culto de domingo. Hoje é uma ministração de ensino, de quarta-feira. Mas de domingo é culto. Culto a Deus. Cultuar. Se você vier para assistir o culto, sua vida nunca vai mudar em nada. Um dia uma pessoa falou assim, não gostei do culto. Falei, mas o culto não foi para você? Na hora eu falei. Falar para mim que não gostou do culto, na hora, do jeito que falou, levou. Não gostei do culto. Falei, mas o culto não foi para você. Ficou claro? Para quem que é o culto? A Deus. O louvor, a adoração, o bem-dizer. A pessoa, porque ela só veio assistir o culto. Não veio cultuar. Quem entendeu? Vamos terminar com... Terminar não, vamos ler. Não, vamos ler o Lucas 18 primeiro. Depois eu termino com Atos 4. Lucas 18. O assunto hoje é clamor, que é um tipo de oração. Clamor ou clamar é suplicar, implorar. Você manifesta necessidade de algo. Bradar, gritar, Senhor, meu Deus, Tu és poderoso, Senhor, manifesta a Tua glória. É diferente de, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço nessa noite, porque é a Sua graça. Consegue perceber? Clamor é diferente. Clamar, clama a mim. O clamar vai ter que levantar a voz, irmão. É diferente, né? Lucas 18. Quem já achou, diga amém. Lucas 18, verso 1. Lucas 18, presta atenção, olha lá. Lucas 18, 1. Já vivi isso aqui várias vezes, já pratiquei. Lucas 18, 1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando. Não é? Não, Lucas 18, 1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Uma vez uma mulher me falou assim, pastor, eu não vou vir mais porque eu já servi a Deus por 10 anos. Ué, se é para orar sempre, é para servir sempre. Como é que você serviu a Deus por 10 anos? Deus é Pai da eternidade. Não, o ser humano é difícil de entender. O ser humano é só Deus, irmão. Não tenta entender ele que você vai ficar louco. Não tenta entender. Como que a pessoa fala para um profeta, para um apóstolo que já serviu a Deus por 10 anos? Eu pensei assim, mas agora você vai se aposentar? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Já servi a Deus por 10 anos? Não tem lógica, né? Lucas 18, 1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca fraquejar, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz,
Bom, se é uma parábola, então ele está fazendo uma comparação. Quando ele fala certo juiz, está se referindo. Está claro ou não está claro? Fica claro que a Bíblia, ou na Bíblia, contém uma palavra profética. Teve um jumento uma vez que falou que não existe palavra profética. Tem que chamar de jumento, né? Porque a Bíblia, ela contém palavra profética que você precisa interpretar. Parábola do semeador. Uma semente caiu na beira do caminho. Você acha que ele está falando de semente de beira de caminho? Então tem que ser interpretado. Está claro ou não está claro? A Bíblia ela tem uma palavra profética. É a linguagem de Deus. Não tem outro tipo de linguagem. O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a rede no mar. Você acha que no reino de Deus tem mar, irmão? Você acha que tem rede? Você acha que tem peixe no reino de Deus? Era só uma comparação. Quem está entendendo? Isso é profético. É por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Para que possamos entender a sua palavra, a sua linguagem. Alô, por favor. Lucas 18, 2. Havia numa cidade certo juiz que não temia Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, quer dizer que passou um tempo, né? Por algum tempo não quis atendê-la. Bom, o verso 2 fala de certo juiz, se referindo a Deus. Como Deus é soberano, o verso 4 te faz entender um pouco sobre como Deus é, né? Ou seja, não pensa que você vai pedir e ele vai te dar tudo na hora que você pediu. Mais ou menos assim, né? Verso 4. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois... Diga, graças a Deus. É uma comparação, né? Por algum tempo ele não quis atender. Mas depois disse consigo, ainda que não... Aí já é o juiz carnal da terra. Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz? Viu o que ele falou? Ah, vou fazer justiça para ela, pelo menos assim já resolve logo. Ouve o que ele está falando. 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que... Então na Bíblia, ou a Bíblia, também fala de um tipo de oração chamado clamor. Esse clamor aqui, por exemplo, é de uma mulher viúva que precisava de justiça na vida dela. Olha lá. Olha lá. Verso 3. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça! O cara não quer me pagar o aluguel. Ficou me devendo e não pagou até hoje. Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens. Mas que juiz é esse, hein? Não teme a Deus e nem respeita os homens. Uma vergonha um juiz desse, né? Imagina um presidente desse que não teme a Deus e que não respeita os homens. Imagina um juiz desse que não teme a Deus e que não respeita os homens. Imagina um presidente assim. Todavia, como esta viúva, verso 5, me molesta, hei de lhe fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Disse o Senhor, ouve o que diz esse injusto juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Como Deus é soberano, não está escrito isso, né? Ainda que os faça esperar? Diga assim, pastor, por que Deus faz esperar? A resposta é uma só. Porque Ele é soberano, Ele, quando você clamou, na hora Ele ouviu. Jeremias 33, 3. Clama a mim e eu responderei. Interessante que quando Ele diz eu responderei, Ele não falou a que hora.
Ele não falou quando. E é direito dele, porque ele é soberano. Clama a mim e responder-te-ei. Ele não falou? Mas responder-te-ei quando? Agora? Daqui meia hora? Daqui um mês? Daqui um ano? Não sei. E quem é que vai saber quando ele vai responder? Se ele é soberano e age como tal. Lembra que eu falei para respeitar esse mistério? Tem que respeitar esse mistério. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar, digo-vos que depressa. Diga, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém. Pergunta fácil, que não pode errar. Não pode errar. Não pode errar. Verso 7, ó. Não, verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Perguntinha que não pode errar. Fará justiça para quem? Que? Então não basta só ser escolhido. Verso 7, ó. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que? Então pergunta do verso 8. Digo-vos que depressa fará justiça. Para quem que Deus fará justiça? Que clamam a ele, Jeremias 33:3, que ele diz: clama a mim. Quem está pegando? Não se encaixa? Isso é profético. Você acredita que teve um cara no Rio de Janeiro que ele pegou o Ezequiel lá, o rei de Tiro, e leu literalmente como se referisse a um homem, um rei mesmo da cidade de Tiro? Isso é falta de revelação, né? Isso é falta de vida espiritual. Falta de vida espiritual. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Para ele lhe parece loucura. É impossível pegar um texto da Bíblia e levar ao pé da letra. Radicalmente, por quê? Porque Deus é Espírito. E as coisas de Deus, Coríntios 2,14 e 15, se discernem espiritualmente. Você vai pegar o rei de Tiro ao pé da letra? Não bate. Por que não bate? Porque o rei de Tiro mesmo, aquele homem que morava na cidade de Tiro, que era um rei, ele nunca viveu entre pedras afogueadas. Ele nunca foi um querubim da guarda. Ele era um homem. Então você vê que não casa. É impossível levar ao pé da letra. Forçosamente é preciso entender de um modo profético. Por isso, mais uma vez eu digo, que Deus nos deu o Espírito Santo, para que possamos entender e conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Espírito Santo nos foi dado também, ou o maior motivo, para que possamos entender a palavra de Deus, que é uma palavra espiritual. Está claro ou não está claro, hein? Tem coisa que nem precisava falar, né? Vamos terminar então com Atos 4, falando aqui em 3, 4 minutos no máximo, falando aqui sobre, se eu já te mostrei o clamor individual, pessoal, também existe o clamor coletivo, ou seja, de mais pessoas. Atos 4, para terminar essa ministração. Atos 4. Isso é um problema de levar a palavra de Deus ao pé da letra, porque se você for levar ao pé da letra, como eu já disse várias vezes, então nem salvo pela graça eu sou, porque quem disse pela graça sois salvos foi Paulo. Para quem que ele disse? Para os Efésios. Eu moro em Santo André, São Paulo, Brasil, então não foi para mim que ele falou? Então eu não sou salvo pela graça? Então só os Efésios que eram... Está vendo o problema que dá de levar ao pé da letra? Então, mas foi dito 2000 anos, não tem problema, não tem problema nenhum. Então, é preciso receber a palavra de um modo espiritual, de um modo profético. Senão, vai ter que fazer uma Bíblia para cada geração. Para cada geração vai ter que ter uma palavra. Então, para os Efésios, Efésios 2,8. E para nós, Andreenses 2,8. E para quem mora no Japão, Japoneses 2,8. E para quem mora na China, Chineses 2,8. Porque para eles foram Efésios. E os que moram na China? Para eles, Efésios 2,8, para os outros, chineses 2,8. Está percebendo? Não tem lógica, né? Vamos terminar com Atos 4, verso 24. Diga comigo, clamor coletivo. Coletivo quer dizer com mais pessoas, né? Esse mais pode ser um número infinito, né?
Como eu disse que imagina um Maracanã, um estádio do Maracanã, 100 mil crentes numa oração coletiva. Não seria uma maravilha? Pensou? 100 mil crentes, levantando a voz a Deus em oração. Atos 4, 24. Ouvindo eles isto, circule aí, unânimes. O que quer dizer? Todos. Você sabia disso, né? Claro que você sabia que unânimes quer dizer todos, né? Estou terminando, Atos 4, 24. Ouvindo eles isto, eles quem? Os crentes, a igreja, unânimes levantaram a voz. Levantaram a voz, quer dizer que não foi aquela... Levantaram a voz. Fizeram um clamor. Atos 4, 24. Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz de oração. Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Vamos lá para o verso 31. Para poupar um pouquinho do tempo. Atos 4, 31. Tendo eles orado. Eles quem? Atos 4, 24. Unânimes levantaram a voz de Deus em oração. Então aqui literalmente está... É um dos textos. Eu não vou ter tempo para mostrar a Bíblia toda. Senão vou ter que... São muitos textos da Bíblia que falam de clamor coletivo. O povo de Israel clamava. A igreja clamou. Então, muitos textos. Aí demora muito, né? E eu tenho horário também. Atos 4:31 deixa claro que todos eles oraram, houve um mover de Deus. Tem outro jumento também que falou que não acredita no mover. Ah, vocês creem no mover, né? Ué. Jesus morreu? Morreu. Ele ressuscitou? Ressuscitou. E ele está vivo. Eu preciso ler aonde na Bíblia que ele se manifestou várias vezes a vários tipos de pessoas. Aliás, sobre o mover, 2 Coríntios 6, 16. Olha lá, rapidinho. 2 Coríntios 6, 16. Olha o que Deus diz. A segunda parte. Vós sois santuário do Deus vivente, como Deus... É bom você marcar, 2 Coríntios 6, 16, a segunda parte, como Deus disse. Irmão, se você souber o peso que tem isso aqui... eu cria que Moisés era um homem de Deus, eu cria que Paulo era um homem de Deus, eu cria que Davi era um homem de Deus, mas uma coisa é ser homem de Deus, outra coisa é ser o próprio Deus falando. Você acha que eu não creio em Jeremias, em Isaías, Malaquias, Joel, Samuel, Davi? Claro que eu creio que era homem de Deus, Elias, mas uma coisa é os profetas falando, outra coisa é o próprio, como Deus disse. Diga, o que Deus diz? 2 Coríntios 6,16. Neles habitarei. Deus habita em nós? Ou não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito? Não é? Então, Deus disse, neles habitarei. Sublinha aí, e entre eles andarei. O que é entre eles andarei? Para andar tem que se mover. Atos 4:31. Tendo eles orado, moveu-se, houve um mover naquele lugar. Em outras palavras, Deus se manifestou, abençoado. O que está de errado nisso? Aliás, Deus se manifestar é o nosso objetivo. Um dos maiores objetivos de ser crente cristão é Deus se manifestar em minha vida, se manifestar em nosso meio, se manifestar na igreja. Não é? Como que ele se manifesta? Aí não vai dar tempo de falar. Hebreus 2,4 diz que ele se manifesta, testifica por meio de sinais, prodígios, milagres, maravilhas, curas. Deus se manifesta. Então, acontece cada coisa. Um dia, eu vou falar pastor porque disse que era pastor, mas agora nem pastor não é mais. Agora é psicólogo, né? Agora fica fazendo terapia. Ele precisa de terapia mesmo. Ele precisa de terapia cheia de louça para lavar. É isso que ele precisa. Aí, mas vocês creem no mover? Diga comigo assim, Jesus está vivo. Diga, o Espírito Santo habita em nós.
Não, acontece cada coisa no meio que não é um absurdo uma frase dessa. Até o ímpio fez um filme, assistiu esse filme já? Deus não está morto. Até o ímpio fez, Deus não está morto. Jesus está vivo. Se você vê ele ou não, isso é outro assunto. Se você já viu ou não, é outro assunto. Mas que ele está vivo. Porque ele ressuscitou e não voltou a morrer. Forçosamente, eu sou obrigado a crer que ele está vivo, porque ele não voltou a morrer, ele está vivo. Atos 1, subiu aos céus. Mas Atos 9, apareceu a Paulo. Então ele subiu aos céus em Atos 1, em Atos 9 se manifestou a Paulo, em Atos 17. Então tem vários textos que ele se manifestou. Coríntios 15, apareceu a mais de 500 irmãos. As perguntas de jegue, não é? Um dos maiores objetivos do crente se reunir é que Deus se manifeste em nosso meio. Não é uma glória? Então, para terminar, Atos 4:31. Porque quando Deus se manifesta, sempre vai ter um fim proveitoso. O doente pode ser curado, o triste pode ficar feliz. 1 Samuel 2, ele empobrece, ele enriquece. O pobre pode se enriquecer. Ele dá a vida, então aquele que está morto pode receber vida. Porque ele se manifestou. Aonde Jesus passava, havia sinais, curas, milagres. Né? É o objetivo objetivo do cristão é Deus se manifestar em nosso meio. Além do mais, ele disse que andaria em nosso meio. Tendo eles orado, Atos 4:31, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Isso aqui é consequência do mover de Deus. As pessoas estão orando. De repente, aconteceu o que com todos? Isso aí é o quê? Isso aí não dá para programar isso aí. Dia tal, hora tal. Tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo e, por consequência disso, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém, abençoados? Vamos ficar de pé. Alguns tipos de oração, né? Intercessão, é quando você se põe entre a pessoa e Deus. Às vezes a pessoa não sabe orar, né? Ora por mim. Já ouviu essa frase? Não tem nada de errado nisso. A pessoa pode pedir para você, ora por mim, ora pela minha mãe que está doente. Isso é uma oração de intercessão. Qual o nome da sua mãe? É Maria. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, manifeste sua glória na vida da Maria. Isso é intercessão. Amém, abençoado? Então, oração de intercessão, oração em línguas. Domingo eu vou falar mais um pouco sobre educando o Espírito. Domingo vai ser bom também, tá? Lembra que eu ensinei aqui educando o Espírito? Domingo eu vou falar mais, a segunda parte, sobre educar o seu espírito, tá? Então, a oração em línguas, oração de concordância. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, oração de concordância. Oração coletiva, Atos 4:24, né? Tendo eles orado, levantaram a voz, oração coletiva. Oração para cura divina, né? Jesus praticava essa oração, Elias praticou, Pedro, Paulo. Nós praticamos aqui no MGA. E a oração de clamor, que é a oração quando você exalta a sua voz, ergue a sua voz, pode ser individual, Salmo 61, como pode ser coletivo, Atos capítulo 4. Ficou claro? O importante é vocês entenderem que existe alguns tipos de oração. E não há regras, né, irmão? Não adianta você perguntar para mim, pastor, que oração que eu devo fazer? Ah, irmão, pelo amor de Deus, você não vai me perguntar isso, né? Pastor, eu estou aqui na praia agora e tem um tubarão vindo. Pastor, que oração que eu devo... Ah, irmão, vai se converter, vai ler a Bíblia. Pastor, eu estou aqui, sábado à noite, estou indo para um casamento, furou o pneu do carro, pastor, e agora? Que tipo de oração que eu devo fazer? A oração para você procurar um borracheiro. Se furou o pneu do carro, que oração que você vai fazer? Então, irmãos, não tem coisa que não precisa nem falar. Você não está percebendo que eu só te dei um rumo para você seguir? Oração individual, Senhor meu Deus, clamor, ó Deus poderoso. Oração em línguas, com interpretação, ó Deus poderoso, o Senhor é maravilhoso. Então, clamor coletivo, irmãos, vamos orar, porque nesse momento... Então, alguns tipos, só para você pegar, não tem regrinha, vocês serão guiados pelo Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que essa graça e esse apostolado te seja revelado ontem, hoje e para todo sempre. Quem pode falar amém?
Palmas a Jesus e até domingo às 6 horas da tarde. Vem domingo louvar a Deus. Domingo às 6 da tarde.